Este é o voto audível. Leitura da introdução dos programas eleitorais. Eleições legislativas de 2024. Aliança Democrática. Parte 1. Programa Social e de Governação da Aliança Democrática. O caminho. Políticas de futuro. Sumário executivo. Em 2024, teremos uma oportunidade única de escolher o rumo do nosso país para os próximos anos. Uma oportunidade de renovar a esperança, a confiança e a ambição de construir um Portugal mais justo, mais próspero e mais sustentável. Uma oportunidade de afirmar a nossa identidade, a nossa cultura e os nossos valores no mundo. Uma oportunidade de unir os portugueses em torno de um projeto comum que respeita a diversidade, a liberdade e a democracia. É por isso que apresentamos este programa eleitoral, fruto de um amplo debate e de uma coligação ambiciosa entre partidos que partilham uma visão reformista, moderna e humanista para o nosso país. Um programa assenta em pilares fundamentais: a educação, a ciência e a cultura, a sustentabilidade, a agricultura e o mar, a coesão territorial e a descentralização, e a saúde, o desporto e o bem-estar, e uma economia competitiva, próspera e equilibrada que sirva as pessoas, não deixando ninguém para trás. Acreditamos que a educação, a ciência e a cultura são os motores do desenvolvimento humano, da inovação e da competitividade. Queremos uma educação de qualidade para todos, que promova a igualdade de oportunidades, a exigência e a autonomia. Queremos uma ciência de excelência que estimule a investigação, a transferência de conhecimento e a cooperação internacional. Queremos uma cultura viva que valorize a nossa história, a nossa língua e a nossa criatividade. Acreditamos que a sustentabilidade, a agricultura e o mar são os eixos da transição energética, da segurança alimentar e da valorização dos recursos naturais. Queremos um ambiente saudável, que proteja a biodiversidade, a qualidade da água e do ar e que combata as alterações climáticas. Queremos uma agricultura moderna e competitiva que garanta a produção de alimentos de qualidade, a valorização do mundo rural, a preservação das florestas e a proteção animal. Queremos um mar rico, que potencie as atividades marítimas, a economia azul e a soberania nacional. Acreditamos que a coesão territorial e a descentralização são as bases da coesão social, da dinamização económica e da participação cívica. Queremos um território equilibrado que reduza as assimetrias regionais, que promova a mobilidade e a acessibilidade e que reforce a solidariedade entre o litoral e o interior. Queremos uma descentralização efetiva que aproxime os cidadãos dos centros de decisão, que fortaleça o poder local e regional e que garanta a subsidiariedade e a autonomia. Acreditamos que a saúde, o desporto e o bem-estar são os pilares da qualidade de vida, da prevenção e da inclusão. Queremos uma saúde universal que assegure o acesso a cuidados de saúde de qualidade, que melhore a gestão e a eficiência do Serviço Nacional de Saúde, que aposte na inovação e na digitalização. Queremos um desporto para todos, que incentive a prática e a atividade física e que fomente os valores do fair play e da ética. Queremos um bem-estar integral, que abranja as dimensões física, mental, emocional e social, que promova a felicidade e a resiliência e que combata a pobreza e a exclusão. Mas o eixo mais relevante são as políticas sociais e a promoção do bem-estar das populações. Queremos uma sociedade mais justa, mais solidária e mais humana, que respeite a dignidade da pessoa humana, que proteja os mais vulneráveis, que valorize o trabalho e o mérito e que estimule a responsabilidade e a cidadania. Queremos uma sociedade mais aberta, mais diversa e mais inclusiva, que promova uma imigração regulada e acolha os migrantes, que incentive a natalidade, que promova a longevidade com qualidade de vida, que combata todas as formas de discriminação e de violência e que celebre a pluralidade e a tolerância. Queremos uma sociedade mais transparente, mais ética e mais democrática, que combata a corrupção, que reforma a justiça, que defenda a segurança e a ordem pública e que reforce a soberania nacional e a integração europeia, a visão atlantista e a lusofonia. Queremos mais equidade intergeracional, com as preocupações prioritárias de gerar oportunidades para os jovens se fixarem em Portugal e se emanciparem, e de garantir aos mais velhos a segurança física e económica, o acesso à saúde em tempo de qualidade
e a participação ativa na vida em sociedade. Este é o nosso programa, este é o nosso compromisso, este é o nosso desafio. Convidamos todos os portugueses e portuguesas a juntarem-se a nós nesta missão de construir um futuro melhor para Portugal. Um futuro que honre o nosso passado, que aproveite o nosso presente e que realize o nosso potencial. Um futuro que seja de todos e para todos. Um futuro que seja nosso. Parte 2. Programa Econômico da Aliança Democrática. Reformar a economia para pôr Portugal no pelotão da frente. Sumário Executivo. 1.1. A nossa ambição. O nosso destino está nas nossas mãos. A AD propõe aos portugueses um programa econômico de reformas estruturais geradoras de uma mudança ambiciosa e realista da economia portuguesa com economia competitiva a crescer como as melhores da Europa. Salários e rendimentos mais elevados para todos e não apenas no salário mínimo. Redução de impostos sobre trabalho e investimento. Responsabilidade e equilíbrio orçamental. Aposta na iniciativa privada, confiança nas empresas, mais liberdade econômica. Reforço das qualificações, da inovação e produtividade. Fixação do talento, valorização do mérito e igualdade de oportunidades. Redução urgente da pobreza, especialmente dos trabalhadores e pensionistas. Regenerar o contrato social com serviços de educação, saúde, habitação e segurança de qualidade para todos. Uma população qualificada, saudável, solidária, tolerante, com emprego de qualidade e que se regenera. Uma governação íntegra e confiável, instituições credíveis e uma sociedade civil mais livre. Um país sustentável ambiental, social, econômica e financeiramente. 1.2. As nossas metas. Esta ambição da AD materializa-se nas seguintes metas estratégicas. 1. Mais crescimento e produtividade, com crescimento do PIB próximo de 3,5% no final desta legislatura e 4% na próxima. 2. Crescimento dos salários, aumento do salário mínimo para 1.000 euros até ao final da legislatura, evolução do salário médio para 1.750 euros nesta década, baseada na soma da inflação à totalidade dos ganhos de produtividade. 3. Mais emprego. Desemprego estrutural próximo de 5% em 2028. 4. Maior redução da carga fiscal em período de crescimento em cerca de 1,5 pontos percentuais. 5. Equilíbrio orçamental com saldos positivos durante a legislatura, assumindo a contenção da despesa pública, abre parênteses, peso da despesa corrente primária no PIB desce de 37,7% para um valor em torno dos 35% e o peso da despesa total de 44,5% para um valor próximo de 40% no final da década. Fecha parênteses. 6. Redução da dívida pública que ficará abaixo de 85% do PIB em 2028. 2.1. Diagnóstico de um país estagnado e ultrapassado. Após 8 anos de governação do Partido Socialista, que governou 22 dos últimos 29 anos, a realidade portuguesa é preocupante. Economia estagnada desde 2000, baixo crescimento médio anual, abre parênteses, 0,8%, fecha parênteses, e da produtividade, abre parênteses, 0,7%, fecha parênteses. Cada vez mais pessoas a receber salário mínimo e compreensão salarial. Imigração brutal de jovens qualificados. Elevados níveis de pobreza e aumento das desigualdades. Carga fiscal máxima de sempre e o quarto esforço fiscal mais elevado da Europa. Degradação operacional do Estado. O colapso do SNS, duplicação dos utentes sem médico de família, aumento dos tempos de espera. Perda de aprendizagens e declínio dos resultados dos alunos nas avaliações internacionais. Crise na habitação. Preços a subir muito mais do que os rendimentos. Baixos níveis de investimento e de poupança. 2.2.
Erros e diferenças do PS. A AD diferencia-se e rejeita, designadamente, as seguintes visões e atitudes do atual Partido Socialista: resignação com a carga fiscal máxima e recusa em baixar impostos, estratégia paternalista de seleção pelo governo dos setores económicos e empresas que devem ser privilegiados com financiamento e recursos públicos, a fixação ideológica na propriedade e gestão estatal, menorizando o papel das ofertas privada e social em prejuízo dos cidadãos, desprezo pela cultura do mérito, da exigência e do trabalho, cultura de informalidade na governação e enfraquecimento da independência dos reguladores, a captura para o Estado de maior parte dos fundos europeus, instrumentalização do Estado e recursos públicos no interesse partidário, o desrespeito pela proteção da confiança dos investidores. 3. As nossas reformas. O Programa Económico de Reformas Estruturais da AD divide-se em 4 pilares, com as seguintes principais medidas e projetos. Primeiro, reduzir impostos sobre o trabalho e o investimento. Reforma fiscal. 1. Redução do IRS para todos, com redução das taxas, especialmente para a classe média. 2. IRS jovem até 15% para os jovens até aos 35 anos. 3. Isenção fiscal dos prémios por desempenho até um vencimento. 4. Redução gradual do IRC para 15% em 2 pontos percentuais ao ano. 5. Simplificação e estabilidade fiscal. 6. Aceleração da justiça tributária. Reforma dos apoios sociais com 7. Criação de novo suplemento remunerativo solidário tipo IRS negativo. 8. Aumento do referencial do CSI para 820 euros. 9. Modernizar a gestão da segurança social. Segundo, apostar na iniciativa privada e na produtividade. 10. Ampliar a concorrência, reduzir a burocracia e barreiras à entrada. 11. Reforçar a independência dos reguladores. 12. Acesso às profissões. 13. Estado pagar a horas. 14. Reforço da capitalização das empresas e do capital de risco. 15. Remover os desincentivos ao ganho de escala das empresas. 16. Dinamizar a rede externa para a internacionalização das empresas. 17. Orientar os fundos europeus para as empresas e para a geração de valor acrescentado e a sua conexão com os resultados avaliados. 18. Aceleração da justiça económica e agilização das insolvências. 19. Programação, decisão e execução de infraestruturas críticas baseadas no valor acrescentado nos domínios dos transportes, comunicações, água, resíduos e energia. 20. Expansão das interligações europeias para resolução das ilhas ferroviária e energética. 21. Transição energética competitiva para cumprir os compromissos internacionais em condições de sustentabilidade ambiental e financeira, racionalidade e competitividade económica e neutralidade tecnológica. 22. Aproveitamento sustentável dos recursos naturais nacionais. Terceiro, melhor Estado, combater a corrupção. 23. Reforma das finanças públicas e da gestão financeira do Estado. 24. Promoção da coordenação e capacitação do centro do governo. 25. Aprofundamento da descentralização. 26. Digitalização e reorganização dos serviços de atendimento da administração pública. 27. Reformas da governação do setor empresarial do Estado. 28. Pacote de medidas para a integridade, transparência da gestão pública e para combater a corrupção. 29. Nova política de recursos humanos do Estado.
Quarto, uma economia de futuro. 30. Modernização da regulação do mercado de trabalho para confrontar a sua segmentação, ajustar às transformações no mundo do trabalho e flexibilizar transições entre emprego, requalificações e reforma. 31. Impulso à concertação social. 32. Reforço do ensino profissional e vocacional. 33. Oferta de formação focada nas competências gerais e específicas necessárias. 34. Incentivar colaboração do sistema científico e tecnológico com as empresas. 35. Educação para o empreendedorismo. 36. Remoção dos obstáculos à natalidade desejada. 37. Imigração regulada, aposta nas famílias e jovens e acolhimento humanista. 38. Resolver a crise na habitação por aumento da oferta através da redução de impostos e burocracia, injeção dos imóveis públicos no mercado. 39. Aposta num programa de PPP para a construção e reabilitação em larga escala. 40. Proteção de arrendatários vulneráveis através de apoio público em vez de congelamento ou limitações administrativas das rendas. Primeiro, a nossa ambição. Portugal no pelotão da frente. O nosso destino coletivo está nas nossas mãos. Portugal pode mudar, passar de uma economia relativamente pobre e resignada a cair para a cauda da Europa para um país que acelera para o pelotão da frente. Essa evolução depende de querermos e sabermos fazer as reformas estruturais que introduzam uma mudança profunda na economia portuguesa que sustente a ambição de ter, primeiro, uma economia competitiva a crescer como as melhores da Europa. Segundo, rendimentos mais elevados para todos e não apenas o salário mínimo. Terceiro, um Estado eficiente que cobra impostos mais baixos e presta melhores serviços públicos em acessibilidade e qualidade. Quarto, justiça social, com redução urgente da pobreza, especialmente dos trabalhadores e pensionistas. Quinto, uma população qualificada, saudável, solidária, tolerante, com emprego de qualidade e que se regenera. Sexto, mais liberdade, igualdade de oportunidades e mobilidade social. Sétimo, uma governação íntegra e confiável, instituições credíveis e uma sociedade civil forte. Oitavo, um país sustentável ambiental, social, económica e financeiramente. Esta ambição materializa-se nos seguintes principais objetivos estratégicos do Programa Económico da AD. 1. Maior produtividade e crescimento. Crescimento do PIB próximo de 3,5% em 2028, abre parênteses, alicerçado no crescimento da produtividade, fecha parênteses, e próximo de 4% por ano no final da década. 2. Mais emprego. Desemprego estrutural próximo de 5% em 2028. 3. Aumento dos salários. Aumento dos salários médios e do salário mínimo, somando à inflação os ganhos de produtividade, abre parênteses, salário mínimo de, pelo menos, 1.000 euros em 2028, valor alicerçado no cenário macroeconómico da AD e evolução do salário médio para 1.750 euros no final da década, fecha parênteses. 4. Redução gradual da carga fiscal, abre parênteses, em 1,5 pontos percentuais de 38,2% do PIB em 2024 para cerca de 36,7% em 2028, com manutenção do equilíbrio orçamental, assumindo assim a contenção da despesa pública, abre parênteses, peso da despesa corrente primária no PIB desce de 37,7% para um valor em torno dos 35% e o peso da despesa total de 44,5% para um valor próximo de 40% no final da década, fecha parênteses, e a redução correspondente da dívida pública, que ficará abaixo dos 90% do PIB em 2028. Segundo,
Porque é preciso mudar. O país estagnado, o caminho errado. 1. Diagnóstico crítico de um país estagnado. Após 8 anos de governamentação do Partido Socialista, que totalizou 22 dos últimos 29 anos, a realidade portuguesa é dura e preocupante. Economia estagnada, com baixíssimo crescimento económico, nas 2 décadas passadas, abre parênteses, média anual de 0,8% desde 2000, fecha parênteses, e na próxima década e meia, segundo projeções credíveis para os próximos anos. Portugal tem sido sucessivamente ultrapassado, caminhando para a cauda da Europa em PIB per capita, em paridades de poder de compra, abre parênteses, desde 2000 foi ultrapassado por 6 países da coesão e em 2024 prevê-se que o seja também pela Roménia, fecha parênteses. Cresceu muito o número de trabalhadores que oferem o salário mínimo nacional para cerca de 840 mil e diminuiu o diferencial para os ganhos médio e mediano, que não acompanharam a evolução do valor mínimo legalmente fixado. Cerca de 2/3 dos jovens têm um rendimento mensal inferior a 1.000 euros. A pobreza atinge níveis inadmissíveis, tendo a taxa de risco de pobreza aumentado em 2022, com uma taxa antes de prestações sociais superior a 41% da população, maior do que a registada no início do século. Têm-se agravado os vários indicadores de desigualdade do rendimento nos últimos 5 anos. A imigração jovem qualificada atinge níveis brutais, estimando-se que cerca de 30% dos jovens nascidos em Portugal vivam fora do país. Esta é a taxa de imigração mais elevada da Europa e uma das maiores do mundo. Os que não emigram enfrentam um desemprego jovem que ultrapassou os 20% no final de 2023 e são, em média, os que na Europa mais tarde saem de casa dos seus pais. A carga fiscal atingiu o valor máximo de sempre, tendo batido recordes ano após ano nos últimos 8 anos, abre parênteses, cerca de 37% do PIB em 2015 para 38,5% em 2022, fecha parênteses. O esforço fiscal dos portugueses, abre parênteses, que mede a carga fiscal de cada país ajustada pelo nível de vida dos seus cidadãos, fecha parênteses, é o 4º mais elevado da Europa. A essa carga fiscal recorde tem correspondido um Estado em séria falência operacional, com gravíssimos problemas nos serviços públicos mais críticos, da saúde à educação, da justiça à segurança, da habitação aos serviços de atendimento ao público. Na saúde, o número de utentes sem médico de família passou de cerca de 1 milhão para 1,7 milhões de pessoas. Aumentaram as listas de espera para consultas e cirurgias e os tempos de espera tornaram-se ainda mais indignos. As urgências e serviços de maternidade funcionam em intermitência. Em sinal de desistência, abre parênteses, possível para quem tem recursos, fecha parênteses, já cerca de 5 milhões de portugueses têm uma segunda cobertura, abre parênteses, seguro de saúde privada, ADSE e outros sistemas, fecha parênteses, que é paga em acréscimo aos impostos que suportam para financiar o SNS. Na educação, o desempenho dos alunos portugueses tem caído dramaticamente desde 2018. Em todas as avaliações internacionais, em todas as dimensões, abre parênteses, português, matemática e ciências, fecha parênteses. Nas escolas acumulam-se os alunos sem aulas, em sinal de desistência, abre parênteses, possível para quem tem recursos, fecha parênteses. Já cerca de 25% dos estudantes do ensino secundário frequentam escolas privadas. Os preços das casas aumentaram muito mais do que os rendimentos das famílias. Desde 2016 até ao final de 2022, os preços da habitação subiram 89%, ao passo que o rendimento nominal per capita aumentou 33,8%. A produtividade também tem estado praticamente estagnada, crescendo a uma taxa média anual de 0,7% entre 2000 e 2022. Persistem baixos níveis de investimento e poupança. A formação bruta de capital fixo em percentagem do PIB é hoje muito inferior aos valores do início do século, abre parênteses, 20% versus 27%, fecha parênteses.
e a taxa de poupança das famílias atinge os níveis mais baixos de que há memória. 2. Caminho errado. Escolhas e atitudes que nos diferenciam. A estagnação económica, a contínua queda do país para a cauda da Europa, a pobreza persistente, a alarmante imigração jovem qualificada, a degradação da capacidade operacional do Estado e o triste binómio de carga fiscal máxima para os serviços públicos em mínimos são alguns dos maus resultados das escolhas e práticas políticas profundamente erradas das governações socialistas das últimas 3 décadas, verificadas no governo que agora cessa e repetidas na candidatura socialista que se apresenta a eleições. A AD diferencia-se do Partido Socialista pela sua ambição para Portugal, pelo seu programa de reformas económicas, mas também pela firme e inequívoca rejeição dessas escolhas e atitudes que são as marcas identitárias da abordagem do PS à economia e à governação económica. A AD rejeita, designadamente, as seguintes visões e atitudes do atual Partido Socialista. Primeiro, a escolha de uma carga fiscal em máximos históricos e a recusa em baixar os impostos, como proposta pela AD. Segundo, a estratégia económica centralista, estatista e planificadora assente na seleção pelo governo dos setores económicos e empresas que devem ser privilegiados em termos de financiamento, de recursos públicos e de tratamento pelo Estado. Esta visão despreza a liberdade económica e a iniciativa privada e acredita que uma mirífica sobrecapacidade do governante planificador é muito superior à riqueza informativa, aos incentivos à inovação e à melhoria gerados pela atuação livre e descentralizada de milhões de agentes económicos, produtores e consumidores. O reconhecimento da existência de recursos escassos não implica que o papel de determinar a sua alocação seja transferido das empresas e da interação livre e descentralizada dos agentes económicos para o político ou burocrata centralista do momento. Não está em causa questionar o importante e desejável papel do Estado na correção de falhas de mercado, na provisão de bens públicos ou nas necessárias funções de redistribuição e estabilização macroeconómica. Está em causa um otimismo ilimitado, como o do líder do Partido Socialista, que se traduz na presunção de que é o mais capaz e apto a escolher como os produtores e consumidores alocam os seus recursos, inovam ou investem. Terceiro, a fixação ideológica na propriedade e gestão estatal, em vez de colocar o foco no nível de provisão e acessibilidade geral dos bens, serviços e recursos financeiros. Esta fixação coarta a liberdade de iniciativa privada e social e, sobretudo, prejudica as pessoas. Em áreas tão críticas como a saúde, educação e habitação, a recente governação e as palavras do atual líder socialista mostram como o que conta é a gestão ser pública e não se a oferta existe e é acessível a tempo e com qualidade. A AD acredita numa economia social de mercado, com coexistência e complementaridade entre as ofertas pública, privada e social. A AD afirma a prioridade política de salvar o SNS e a escola pública da degradação induzida pela governação socialista. E a AD afirma que fundamental é garantir a provisão do serviço, a saúde para doentes e saudáveis, a educação para os alunos e a casa para quem quer cá residir. Para colocarmos as pessoas no centro das políticas públicas é necessário mobilizar a produção dos 3 setores numa complementaridade que maximiza o serviço às pessoas, em vez da cegueira ideológica que restringe a oferta acessível por todos, especialmente os mais pobres. Quarto, a intenção de redistribuir não acompanhada de igual preocupação com a criação significativa da riqueza que a possa suportar. A diferente visão para os salários é exemplificativa. O Partido Socialista foca-se apenas no salário mínimo, aceitando a compreensão do diferencial para o salário médio e a pobreza entre os trabalhadores, e anuncia como objetivo e métrica maior de longo prazo aumentar o peso relativo dos salários no PIB, abre parênteses, qualquer que ele seja, fecha parênteses. O foco da AD é em aumentar os rendimentos de todos, incluindo os mais baixos do trabalho e os dos pensionistas, mas igual e, paralelamente, os da classe média.
A AD quer que a fatia dos salários cresça, não necessariamente por redução da fatia do rendimento de capital, mas por aumento do tamanho total do bolo em que ambos participam. Quinto, o desprezo pela cultura do mérito, da exigência, do esforço e do trabalho. Da educação à fiscalidade, do trabalho aos fundos europeus, multiplicam-se os exemplos dos desincentivos à exigência, ao reconhecimento e valorização do mérito e à cultura da avaliação. Multiplicam-se também os sinais de quem prefere nivelar por baixo, a tributação do rendimento do trabalho, que castiga quem transforma qualificações em mais produção, que penaliza os ganhos de escala e de resultados, a abolição de avaliações na educação, a eliminação das modalidades de oferta pública de saúde que, comprovadamente, atingiram melhores resultados em termos financeiros e de prestação de serviço. Justiça social implica garantir igualdade de oportunidades, mas também reconhecer o esforço, o trabalho, o risco e a inovação. Sexto, a cultura de informalidade e o enfraquecimento das instituições e regras que garantem a transparência e racionalidade das decisões e a igualdade perante a lei, seja por perpetuação no poder, seja por características próprias. A experiência do líder do Partido Socialista está marcada por exemplos dessa cultura de informalidade, designadamente em despachos sobre investimentos estruturantes logo desautorizados ou em autorizações de indemnizações e contratos de gestores públicos à margem da lei, fora dos canais formais e sem a avaliação técnica adequada. Na mesma linha de informalidade e falta de transparência, os vários governos do Partido Socialista repetiram intervenções ocultadas e interferências pouco consentâneas com a imparcialidade no âmbito de relações entre acionistas privados, fazendo, designadamente, abre parênteses, ou ameaçando fazer, fecha parênteses, leis à medida de certos investidores ou tomando posições societárias em violação das exigências legais de procedimento e transparência. Sétimo, a captura para o Estado da maior parte dos fundos europeus, designadamente o PRR, desviando-os das empresas que são mais capazes de gerar valor acrescentado. Os governos socialistas têm usado os fundos europeus para disfarçar os cortes no investimento público e para financiar despesa corrente do Estado. Oitavo, o enfraquecimento da independência dos reguladores económicos e outras instituições críticas, promovendo a substituição de dirigentes efetivamente autónomos, a ocupação de cargos diretivos por membros ou aliados partidários e condicionamento financeiro ou por via operacional, usando cativações, limitações financeiras e na gestão de recursos humanos. As nomeações para Banco de Portugal e ERSE, a não recondução do Presidente do Tribunal de Contas e da Procuradora-Geral da República e as cativações generalizadas que debilitaram reguladores, como a CMVM, são exemplos notórios. Nono, a instrumentalização dos recursos públicos ao serviço do poder partidário, que se verificam desde as utilizações de meios públicos até aos negócios e nacionalizações ruinosas em nome de um certo projeto ideológico ou de negociações interpartidárias, como se verificou nas nacionalizações da TAP e da EFASEC, ou da extinção de PPP na saúde. Décimo, o paternalismo económico dos governantes, que apostam em benefícios e normas fiscais, incluindo em IRC ou regulatórias, para tentar microgerir as empresas e a sua atividade, convictos de serem os mais capazes para definir como realizar maior valor social em cada setor económico e aparentemente desconhecedores de que a realidade, inovação e dinâmica económica vai sempre tentar ultrapassar barreiras ineficientes, mas de modos menos transparentes e justos. 11º, o desrespeito pela proteção da confiança dos investidores, especialmente dos estrangeiros, que observam governos e dirigentes socialistas que, depois de ameaçarem explicitamente não pagar dívidas assumidas pelo Estado, agora multiplicam iniciativas legislativas e anúncios que rompem unilateral e até retroativamente com compromissos e regimes do Estado português, como se verificou com as licenças de alojamento local, autorizações de residência para investimento, regras tributárias como as para residentes não habituais.
e do mesmo modo com o lançamento de tributações extraordinárias e ameaças de retaliação individualizada pelo poder público, abre parênteses. Por exemplo, quando um secretário de Estado foi encarregue de filtrar politicamente pagamentos de faturas emitidas por serviços comerciais prestados ao setor público por certa empresa que anunciou a sua política de preços. Fecha parênteses. 12º. A desistência de estancar e reverter a queda do estoque de capital público que foi causada pela escolha de utilizar o investimento público como variável central do ajustamento comercial, materializada em anos de cativações, cortes e subexecução das promessas orçamentais. Estas escolhas deixaram os serviços, equipamentos e o património do Estado em degradação, o que compromete a missão dos seus profissionais e o serviço aos cidadãos. 3. Diagnóstico de uma economia estagnada. A economia portuguesa cresce a um ritmo decepcionante desde 2000. Entre 2000 e 2023 cresceu, em termos reais acumulados, cerca de 20%, um crescimento médio anual de 0,8%. O crescimento acumulado médio dos designados países da coesão, abre parênteses, que estão no nosso nível de desenvolvimento e que também recebem fundos europeus, fecha parênteses, foi de 90%, e o da União Europeia, abre parênteses, UE, fecha parênteses, foi de 36%. O PIB per capita cresceu em termos reais pouco mais de 10% nesse período, uma média inferior a 0,5% ao ano. Gráfico 1. Crescimento do PIB real de 2021 a 2027. Nota para o ouvinte. Consultar o gráfico 1 na página 113 do Programa Eleitoral da Aliança Democrática. O gráfico 1 mostra que a economia portuguesa não consegue crescer de forma sustentada e prolongada no tempo acima de 2%. Essa barreira resulta de um baixo crescimento do PIB potencial que desde 2013 se tem mantido em torno de 1,5% a 2% ao ano. O gráfico 2 mostra, para 2023, como Portugal tem um dos crescimentos do PIB potencial mais baixos dos países da coesão, espelho de um baixo crescimento da produtividade. Gráfico 2. Crescimento do PIB potencial. Nota para o ouvinte. Consultar o gráfico 2 na página 114 do Programa Eleitoral da Aliança Democrática. O PIB per capita, em paridade de poder de compra, praticamente não convergiu com a média da área do euro, abre parênteses, gráfico 3, fecha parênteses, o que significa que não nos aproximamos do pelotão da frente da UE e apresenta uma fortíssima divergência com os países da coesão. Portugal é sucessivamente ultrapassado pelos países da coesão, caminhando para a cauda da Europa. Desde 2000, houve 6 países da coesão que nos ultrapassaram nesta medida. Em 2024, segundo as previsões da Comissão Europeia, a Roménia deverá ultrapassar-nos. Gráfico 3. PIB per capita em paridade de poder de compra em Portugal. Nota para o ouvinte. Consultar o gráfico 3 na página 114 do Programa Eleitoral da Aliança Democrática. As perspectivas económicas para os próximos anos, abre parênteses, ver tabela 1, com base nas previsões do Conselho de Finanças Pública até 2037 e que, naturalmente, devem ser consideradas com a cautela exigida a projeções de longo prazo, fecha parênteses, apresentam a continuação da situação atrás descrita com um baixo nível de crescimento económico. A partir de 2026, a economia crescerá, em média, em torno de 1% até 2032. Após esse período, o crescimento económico anual médio de 2037 cifra-se em apenas 0,7%. Tal resulta de crescimentos medíocres da produtividade durante todo o período 2023-2037. Tabela 1. Enquadramento macroeconómico 2023-2037. Nota para o ouvinte. Consultar a tabela 1 na página 115 do Programa Eleitoral da Aliança Democrática. Esta estagnação económica resulta de inúmeros fatores. Uma afetação ineficiente de recursos pelo Estado em resultado de uma deficiente organização, controle e incentivos. Elevada carga fiscal associada ao trabalho e ao investimento,
bem como um sistema fiscal instável, complexo, sem consideração por princípios de tributação ótima, com elevados custos de cumprimento das obrigações, elevada morosidade no contencioso e litígio fiscal, gerando incerteza e enormes distorções nas decisões de famílias e empresas, proliferação de taxas. Serviços públicos pouco eficientes, que não estão orientados para responder eficazmente às necessidades de famílias e empresas, colapso operacional do Estado em diversos setores. Elevados níveis de corrupção, fragilidade das instituições e cultura de informalidade na governação e nas relações com o poder. Custos de contexto elevados, burocracia excessiva, regulação desajustada. Pouca concorrência em diversos setores, com elevadas barreiras à entrada e à saída que alimentam um grande número de empresas zombie. Sistema de justiça complexo, oneroso, moroso e pouco eficiente, com baixo recurso a mecanismos de arbitragem. Rigidez e segmentação do mercado de trabalho, com elevada taxa de desemprego jovem. Um sistema de apoios sociais que prejudica fortemente os trabalhadores de menores rendimentos, desincentivando-os a aumentar os seus rendimentos e qualificações. Baixo nível de inovação, de investigação e desenvolvimento, abre parênteses, I+D, fecha parênteses, e de ligação entre as universidades, politécnicos e as empresas, em conjunto com o subdesenvolvimento de formas de financiamento alternativas ao financiamento bancário. Má afetação de fundos europeus, privilegiando a pulverização dos apoios e a substituição de despesa corrente no Estado. Desincentivos ao crescimento empresarial, resultando numa elevada proporção de empresas pequenas, descapitalizadas, sem capacidade de exportação e de internacionalização. Escassez de capital humano qualificado em diversos setores, agravado pelo elevado fluxo de emigração jovem qualificada e deficiente adequação entre a formação escolar e as necessidades do mercado de trabalho. Desvalorização da família resultando na manutenção de perspectivas demográficas muito preocupantes, com baixa natalidade e emigração de jovens qualificados. Todos estes fatores concorrem para significativas distorções na afetação de recursos, para uma economia inflexível e pouco concorrencial e que se repercute em várias dimensões. Estagnação dos rendimentos e dos salários, abre parênteses, e salários dos mais baixos no contexto europeu, fecha parênteses. Um Estado que oferece cada vez piores serviços públicos, a perpetuação da pobreza efetiva e do risco de pobreza, uma quebra acentuada da natalidade com a redução da população nascida em Portugal, uma tendência para o aumento do endividamento, abre parênteses, não apenas público, mas também das empresas e famílias, traduzido em endividamento externo. Também em resultado destes fatores, a sociedade portuguesa está economicamente e socialmente partida, entre jovens e menos jovens, entre quem tem proteção no emprego e quem não tem proteção alguma, entre quem tem acesso e escolha nos serviços privados, na saúde, na educação, no apoio legal e outros, e quem não consegue ter acesso e não tem escolha alguma. Entre quem tem uma casa ou uma renda reduzida e quem já dificilmente consegue arrendar ou comprar uma casa. Entre quem fica em Portugal e quem desiste de Portugal. Este Portugal partido, sem igualdade de oportunidades, com imobilidade social e desesperança, corrói-nos e traduz-se na percepção de que falhamos enquanto comunidade. Terceiro, Programa de Reformas Económicas da AD. Os maus resultados dos últimos 8 anos de governação socialista tornam urgente repensar as políticas públicas de forma profunda e propor uma agenda transformadora da economia. A política económica da AD tem de ser substancialmente diferente da seguida nestes 25 anos. Não pode ser uma política de emergência financeira como a que teve de ser seguida pelos governos PSD-CDS-PP de Durão Barroso e Passos Coelho, nem pode ser uma política financeiramente insustentável como a adotada pelos governos de José Sócrates, nem ainda uma política imobilista e puramente redistributiva, sem reformas estruturais de António Guterres e António Costa, com este último inclusivamente revertendo algumas reformas desenvolvidas pelo governo PSD-CDS de Passos Coelho. Não se podem esperar resultados diferentes com as mesmas políticas ou com alterações marginais das mesmas políticas.
Temos de tirar Portugal do caminho que fez nos últimos anos, de empobrecimento relativo e em rota para ser o país mais pobre da Europa em termos de PIB per capita. A experiência portuguesa na década que se iniciou em 1985 e vários casos europeus no presente demonstram que é possível alcançar muito mais, desde que o país e o governo queiram e façam por isso. Portugal pode conseguir muito mais, desde que haja visão, ambição, coragem e capacidade de reformar e implementar políticas diferentes. O nosso destino está nas nossas mãos. Estamos num mundo globalizado e interdependente e somos uma economia aberta, relativamente pequena, com recursos a vantagens competitivas limitados e algumas heranças pesadas. No passado já fomos capazes de alcançar elevados níveis de desenvolvimento e muitos nestas mesmas condições crescem e prosperam mais do que nós. É possível consegui-lo também hoje. Tal depende principalmente das nossas escolhas, da nossa ambição e da nossa capacidade reformista. Portugal tem potencial e vantagens competitivas de localização geoestratégica, segurança, relativa coesão social, língua, integração europeia, posição nas relações internacionais, abre parênteses, incluindo laços lusófonos e transatlânticos, fecha parênteses, estabilidade e credibilidade na gestão financeira pública recuperada a partir de 2011, capacidade empresarial instalada em muitos setores, capacidade formativa e de inovação de grande qualidade em algumas áreas, alguns recursos naturais e culturais com elevado potencial, recursos humanos muito competitivos em contexto adequado e dimensão e centralidade territorial marítima. Infelizmente, a história deste século e, em particular, destes últimos 8 anos de governação socialista é de uma oportunidade perdida. Desde logo, por um lamentável desperdício daquele potencial e vantagens competitivas. Depois, por uma incapacidade de, além da propaganda, aproveitar as oportunidades trazidas por fenómenos globais de relocalização das cadeias de produção, abre parênteses, nearshoring, fecha parênteses, transição energética e digital, bem como o Plano de Recuperação e Resiliência, abre parênteses, PRR, fecha parênteses, e dos restantes fundos europeus. Em particular, a governação socialista desperdiçou a conjuntura económica externa mais favorável de qualquer governo desde a estabilização da nossa democracia, as possibilidades abertas pelo ciclo reformista do último governo do PSD-CDS-PP, abre parênteses, preservação das instituições, recuperação financeira do Estado, banca e setor privado, abertura da economia e início da recuperação económica e do emprego, fecha parênteses, o enorme estímulo monetário e financeiro do BCE e um conjunto de fundos europeus recebidos sem precedente histórico. Portugal não tem de estar condenado ao imobilismo e ao desperdício de oportunidades históricas. Portugal pode e deve adotar as medidas reformistas necessárias para atingir outros patamares de crescimento e prosperidade e, por outro lado, para ficar muito mais bem preparado do que em crises anteriores para suportar choques económicos externos, de modo a proteger todos e, sobretudo, os mais vulneráveis, reforçando a resiliência da economia e do sistema de proteção social. Não podemos mais adiar a adoção de um programa económico que promova mudanças profundas e adote políticas públicas reformistas e realistas. A visão da AD coloca o foco na criação de riqueza de forma sustentável, que seja geradora de melhores empregos e salários, com menor carga fiscal, menor peso do Estado e melhores prestações sociais e serviços públicos, diminuindo desigualdades e fomentando a mobilidade social. Esta visão é sustentada nas seguintes 10 orientações estratégicas. 1. Ampliar as condições de efetiva liberdade económica, para alcançar uma economia mais flexível, mais concorrencial, com menos impostos e menores distorções. As restrições à liberdade económica e incentivos específicos são aceitáveis desde que adequadamente justificadas, com base na análise de externalidades e outras fontes geradoras de falhas de mercado. 2. Aumento da produtividade assente na melhoria contínua do capital humano, como condição da melhoria da competitividade da economia portuguesa e do seu crescimento sustentável. 3. Assegurar níveis de proteção social robustos
principalmente para os mais desfavorecidos e com incentivos adequados. 4. Garantir os mecanismos de mobilidade social, assegurando a igualdade de oportunidades assente na efetiva igualdade no acesso à educação de qualidade. 5. Criação de condições para atração de investimento privado, abre parênteses, nacional e estrangeiro em setores reprodutivos, fecha parênteses, e para o aumento das exportações de maior valor acrescentado. 6. Garantir a prioridade da sustentabilidade ambiental, social, económica e financeira de uma economia que participa nas transições ambiental, energética e digital. 7. Assegurar que a economia portuguesa caminha para a fronteira da inovação e da criação de riqueza. 8. Perspectivar uma economia social de mercado que aceita a complementaridade entre ofertas pública, privada e social, sem promover substituições forçadas e acautelando falhas, quer de mercado, quer de intervenção pública, de modo a maximizar os retornos em termos de bem-estar social, incluindo o efetivo acesso à saúde, incluindo saúde mental. 9. Gestão de recursos pelo Estado de forma eficiente e olhando a incentivos, desburocratizado, descentralizado e com responsabilização dos seus agentes, colocando o foco nas pessoas que são servidas e na acessibilidade e qualidade dos serviços que lhes são prestados e não no aparelho que as serve ou no modo concreto de provisão. 10. Responsabilidade e sustentabilidade orçamental. Assente numa consolidação orçamental estrutural, abre parênteses, ao contrário do que foi feito entre 2015 e 2019 e entre 2022 e 2024, que foi meramente conjuntural, fecha parênteses, que permita melhores serviços públicos financiados por menos impostos e uma gestão prudente da dívida pública. A ambição, a visão e as orientações estratégicas da AD materializam-se num programa económico de reformas estruturais da AD que se divide em 4 dimensões. 1. Reduzir impostos sobre o trabalho e o investimento. 2. Apostar na iniciativa privada e na produtividade. 3. Melhor Estado e combate à corrupção. 4. Uma economia de futuro. Obrigada por ouvir. Encontram-se também disponíveis no nosso canal as leituras dos textos introdutórios dos programas eleitorais dos restantes candidatos às eleições legislativas de 2024.